Fala pessoal, vocês vão começar a ouvir mais um programa Fala Subpav, que é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde para os profissionais da atenção primária do município. Esse programa traz especialistas, pessoas com vasta experiência, profissionais engajados da nossa rede para discutir os temas relevantes da APS, as inovações, as novas iniciativas, os principais problemas e, principalmente, quais são as soluções para a Rede Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Esse programa tem uma duração entre 30 e 40 minutos, ele é quinzenal e está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, se você tiver alguma sugestão de tema, alguma sugestão de participante, alguma crítica, reclamação, ou se quiser conversar com a gente a respeito do Fala Subpav, mande um e-mail para falasubpav@gmail.com que nós vamos ter o prazer de receber e de te responder. Sejam bem-vindos e bom programa. Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do Fala Subpav, esse podcast para trocas sobre a saúde pública carioca. Eu sou Emanuele, sou superintendente de integração de área de planejamento e eu estou aqui hoje com 3 convidados muito especiais: o Rafael Pinheiro, coordenador de vigilância em saúde ambiental, Gedalias Rangel da Silva, auxiliar de controle de endemias da CAP 52 e Gilmar Oliveira Gomes, auxiliar de controle de endemias do CMS Ernesto Zeferino Timbal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje para a gente discutir essa temática muito importante e relevante. Antes da gente começar, eu vou fazer minha autodescrição e aí eu vou pedir para que vocês também façam de vocês. Então, eu sou uma mulher, o meu cabelo é loiro, eu estou vestindo uma blusa branca com colete preto, eu tenho a pele branca e eu uso óculos rosa. Meu nome é Rafael Pinheiro. Como a Emanuele já falou, né, eu coordeno a Vigilância e Saúde Ambiental na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma pessoa considerada alta porque eu tenho quase 1,90 m, estou acima do peso, então sou meio gordinho, tenho cabelo grisalho, a barba não é grisalha porque eu pinto ela de vez em quando, porque ela está muito branca. E eu sou uma pessoa de pele branca e estou com um colete da Vigilância e Saúde. Olá, meu nome é Gedalias Rangel, sou agente de Vigilância e Saúde aqui do município do Rio de Janeiro. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem, né, de 1,79 m. Estou, nesse momento, utilizando um colete azul com a identificação da prefeitura, crachá. Eu não sou calvo. Então, eu raspo a cabeça, né? E tenho uma pele cor parda. Sou afrodescendente de cor parda. Eu sou o Gilmar, sou auxiliar de controle de endemias. Trabalho já há 17 anos. Já atuei no Caju, na Mangueira. Agora estou em São Cristóvão. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou de pele parda, se é que isso existe. Cabelo crespo. Estou com a camisa branca da prefeitura. E tenho estatura média, 1,73 m. Não sou alto igual meus colegas. Muito obrigada. Então, sejam bem-vindos aqui à nossa discussão. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre esse profissional que é essencial para a saúde pública, o agente de vigilância em saúde, também conhecido como agente de combate a endemias, mas a gente vai falar isso mais para frente. Ele que atua diretamente no território, visitando casas, orientando famílias, eliminando criadouros e ajudando a prevenir e realizar a promoção de saúde. Vamos conhecer melhor esse papel estratégico e entender o trabalho do AVS e fortalecer essa vigilância em saúde e proteger a vida de milhares de cariocas. Então, vamos começar pelo início. AVS, ACS, agente, auxiliar, como a gente chama e por que a gente tem esses diferentes nomes? É uma confusão mesmo, as pessoas se enrolam muito. A própria figura do AVS, antes que eu explique o nome, ela é um tanto confusa, né? Porque às vezes a população costuma confundir AVS, ACS, não é tudo a mesma coisa. Os AVS às vezes tentam fazer visitas domiciliares, aí o cidadão vai lá e fala, não, já teve aqui, aí depois ele vai lá e descobre que o ACS esteve lá e confunde isso tudo. AVS é um termo que a gente inventou aqui no Rio de Janeiro, aqui no município do Rio, que é Agente da Vigilância em Saúde. Por que a gente inventou esse termo? Foi uma forma da gente conseguir chamar, usar em uma palavra só, em uma denominação só, todos os agentes de combate às endemias que atuam aqui na nossa cidade.
Só que o próprio nome agente de combate às endemias, ele é super recente, porque ele só foi instituído lá na Lei 11.350, no ano de 2006. Porque nas primeiras experiências das origens do agente de endemias, ele tinha outros nomes. A gente pode citar aí uma primeira experiência em 1901, em Sorocaba, São Paulo, aonde surge aquele que mais adiante vem a ser conhecido como agente de endemias ou agente de vigilância e saúde. Em 1903, Oswaldo Cruz institucionaliza no Ministério da Saúde o guarda sanitária, polícia sanitária, e aí ele tem o nome, guarda sanitário, polícia sanitária. Mais lá adiante, em 1970, nós temos aí a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, a SUCAM, e ela denomina esses agentes de uma outra forma, ela já chama eles de agente de saúde pública. Nos anos 90, quando se cria a Fundação Nacional de Saúde e ela fica responsável por esses agentes, ela já usa um outro nome, guardas de endemias. Aí, num outro salto na história, a gente vem para 1999, quando se cria o primeiro cargo desses agentes aqui na cidade do Rio de Janeiro, dentro da Conlurb, que depois eu posso até explicar a razão de por que um ator reconhecidamente como da saúde, ele aqui na cidade do Rio de Janeiro, ele passa antes pela Conlurb. Aí, nas discussões do PEA Rio, né, do Programa de Erradicação do Aedes aegypti, que existia na época, se cunhou o nome de Auxiliar de Controle de Endemias, que inicialmente é criado dentro da Conlurb, e depois, em 2001, esse cargo é criado dentro da Secretaria Municipal de Saúde, repetindo o mesmo nome, Auxiliar de Controle de Endemias. Então, assim, dá para ver que é uma mistura, um mix. Sim. E nós temos cargos públicos desses agentes que ainda mantêm os seus nomes. Então, quando a gente não precisa dizer exatamente o vínculo institucional, se é federal, se é da administração indireta, se é da administração direta, quando a gente não precisa se referir a um grupo específico, a gente usa o agente da Vigilância e Saúde como uma forma de falar de todos eles através de uma única palavra. E esse nome ele foi escolhido porque ele dá uma dica do que a gente pensa sobre o agente de endemias, que é a forma jurídica oficial que está em lei, né? Agente de combate às endemias, mas o agente de vigilância e saúde é um termo que a gente usa para poder falar de todos eles de forma indistinta, reconhecer esse grupo, como uma unidade, e ao mesmo tempo já apontar perspectivas futuras daquilo que a gente espera deles. Tá certo. Então, a gente chama de AVS, né? Vamos adotar a AVS. Eu acho que, inclusive, comunica muito bem, né? E esse podcast também é de extensão para os usuários. Então, tentar, de alguma maneira, em alguma medida, familiarizar aí a nomenclatura AVS. E aí, eu queria perguntar para vocês dois, né? Depois dessa aula de história, né, que o Rafael traz aqui pra gente em relação ao nome, que faz muito sentido, né? Tem uma questão de pertencimento, tem uma questão de agregar valor a esse trabalho. E aí a gente percebe que esse trabalho, tanto o nome quanto a atuação, né, a função, ela se modifica ali ao longo dos anos, assim como o nosso território é vivo e as necessidades de saúde da população também. Então, como é hoje a atuação do agente de vigilância? Pode fazer um comparativo do que já foi? Ou o que vocês têm mais de frente de trabalho atualmente? Como a gente trabalha associado à clínica da família, e tanto nós, AVS, quanto a ACS, a gente vai até a casa do morador, às vezes acontece essa confusão que o colega citou, do ACS e do ACE. A gente costuma destacar que o ACS ele lida diretamente com a pessoa, com o indivíduo. E nós, os AVS, a nossa preocupação maior é o território. Sobretudo, falando aqui da 1.0, áreas de comunidade. Nosso desafio hoje se encontra mais em questões da pobreza, a necessidade que o morador tem de ter caixa d'água, porque a água não cai direito na casa dele, acúmulo irregular de lixo, construções irregulares. Nós temos a dificuldade de acesso por conta da violência, que é um problema do Rio de Janeiro como um todo, a distância. Então, o nosso trabalho, a gente tenta
antigamente era muito voltada à questão do veneno, do inseticida, do uso da química. Hoje a gente tenta conscientizar o morador. A gente tenta explicar para ele a importância dele fazer uma auto-vistoria na casa dele manter o ambiente limpo, organizado, né? Dele não jogar lixo na rua, dele não se preocupar só com a sua casa, mas com todo o território. Isso é uma característica do nosso trabalho. A gente chega na casa da pessoa, por que a minha casa ela é limpa e tem mosquito mesmo assim? E aí a gente tem que esclarecer que não se trata só da sua casa, mas de todo o território, toda a rua, a comunidade. Se tiver uma casa ali com um problema, um terreno abandonado, um prédio abandonado, já é suficiente para gerar doença. Então a gente tenta conscientizar. Inclusive, um dos nossos trabalhos é ir até escolas e conversar com crianças, levar essa mensagem educativa para que desde pequenininha ela tenha esse cuidado com a saúde, com a limpeza, com o ambiente, para não gerar, inclusive, o vetor principal do nosso combate, que é a dengue hoje. Eu ia fazer essa pergunta, né, sobre a arbovirose. A gente sabe a importância do trabalho de vocês, né? Eu acho que é importante, inclusive, falar frente ao enfrentamento da arbovirose, sobretudo no município do Rio de Janeiro. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esse trabalho, mas e intensificar que é para além da arbovirose, Sim. né? Também a arbovirose, mas não só a arbovirose. E quando a gente fala de arbovirose, a gente está falando de dengue, de zika, de chikungunya e do mosquito em si, né? Então, fala um pouquinho sobre isso, assim, a frente de trabalho, ela se faz importante para o enfrentamento da arbovirose, mas não é só sobre isso, né? Sim, até complementando, aproveitando a oportunidade para complementar a fala aqui do nosso colega Gilmar, um dos paralelos que a gente tem para o nosso serviço de hoje, né, para mostrar como é que é o serviço de hoje, é que eu até conversando, né, com o nosso coordenador aqui, Rafael, no dia de hoje, a gente falando um pouquinho de como era o modelo antigamente, né, que trabalhava direcionando os esforços para determinadas áreas e de forma itinerante, fazendo a cobertura de todo o território. Hoje a gente tem um modelo de territorialização, então você tem um agente fixo num ambiente, num território de saúde, né, que é trabalhado, fazendo perfil, entendendo o perfil daquele território, como os agravos que se manifestam ali, e o morador, ele tem, de modo geral, ainda hoje não tem todo o território com um agente fixo, mas a grande maioria tem. Então ele tem ali o seu agente e ele conhece esse agente, né? Traz uma certa segurança, mas o mais importante é que tem um vínculo. E aí, então, naquela visita que o agente realiza em determinado momento, existem situações que vão ser percebidas, mas que não vão ser esquecidas, né? Então, ele tem a oportunidade de, posteriormente, retornar àquele local e observar a evolução daquele trabalho, né? De como o morador, de repente, recebeu aquela mensagem e, de repente, transformou alguma coisa naquele território. No ambiente, né, da sua residência. O que diferencia, em parte, o serviço do ABS, né, do agente comunitário. Enquanto os dois vão acabar observando praticamente as mesmas informações, né, no primeiro momento, que seria enquanto um vai focar na saúde individual, e o outro vai focar no ambiente, mas a gente não consegue separar isso de uma forma assim tão simples. Porque se eu, como ABS, chegar no local, eu vou perceber uma pessoa acamada, uma pessoa que de repente está com uma tosse seca, da mesma forma que um ACS pode chegar no local e perceber uma piscina não tratada. Então, assim, a gente tem esse olhar, não é um super agente, mas a gente tem o nosso foco de trabalho. As arboviroses e outros agravos de modo geral, já não é de hoje que a gente tem informações, né, na mídia, nas escolas e tudo mais. Que eu costumo discutir com meus colegas e pratico isso no meu cotidiano, é que as informações por si só, elas não vão trazer um resultado significativo como sugere muitas pessoas. Poxa, já tem tanta informação, por que isso? Por que a gente ainda continua em 2025 sem carro voador, mas continua sofrendo com mosquito, né?
É porque muitas das vezes a gente, por exemplo, vai formular um banner dizendo que pneu pode ser um criadouro de mosquito. Mas eu estou falando isso para uma pessoa que, de repente, não tem uma bicicleta em casa sequer, não tem um pneu. Então, a importância da visita que a gente faz, né, de ter um território, ter a territorialização, um vínculo, criar um vínculo com o morador, né, é justamente adentrar no ambiente dele e conseguir observar os agravos, seja para arbovirose, de repente para leishmaniose, para outras doenças, né, que tem esse caráter ambiental, e construir com ela uma solução que seja viável para ela. Mostrar para ela que aquilo ali pode vir a ser um risco para ela, e aí, sendo risco para ela, vai ser para a família dela, para os vizinhos, enfim. Mas construir com ela uma solução. Porque quando eu não passo isso para ela, de repente eu falo isso de forma extensiva, né, para o bairro, para uma população que está me ouvindo, talvez eu não vou conseguir falar isso de uma forma que aquela pessoa consiga enxergar como aquilo se aplica no ambiente dela. Então, a oportunidade é ali na hora da visita. É ali na hora que a gente está com ela para falar de dengue, mas observando todo todo o conhecimento, aplicando todo o conhecimento que a gente tem ao longo de todo esse tempo e da qualificação que nós recebemos. Eu fico muito feliz de ouvir os dois falando a partir da experiência de vocês. Vocês conseguiram passar no que, aos meus olhos, são as grandes questões da vigilância ambiental e do trabalho do ACE, no caso aqui o AVS, né, que é a forma como a gente escolheu adotar. Eu fico muito feliz mesmo, porque é isso. Foram trazidas aquelas questões, primeiro, vou andar até de trás para frente, essa coisa de que, tradicionalmente, a saúde pública, Manoel, ela tem em seus profissionais uma autoridade intrínseca que é dada, eu acho que junto com a certificação, e ele chega no território e fala com as pessoas, detentor daquele conhecimento e portando tudo aquilo que o outro precisa para ter mais saúde, né? Então, muitas das vezes, a pessoa chega com autoridade e prescreve um rol de mudanças de comportamento, de procedimentos, de coisas que devem ser feitas, e que muitas vezes isso não faz sentido nenhum para as pessoas. O agente de endemias, como foi colocado aqui, ele se diferencia do agente comunitário de saúde de uma forma muito grosseira. Para fazer sentido às vezes para as pessoas, a gente faz uma distinção assim. O agente comunitário de saúde, existe um território, o agente comunitário de saúde, ele está atento para aquelas pessoas, para aquelas famílias, para aquela comunidade. O agente de endemias, ele está mais atento para o espaço ocupado por aquelas pessoas, pelos elementos que existem naquele ambiente ocupado por aquelas pessoas no território que podem, de alguma forma, interferir na saúde delas. A gente faz essa primeira distinção, mas era muito comum a gente ver agentes da vigilância e saúde durante as suas atividades, por exemplo, de controle das arboviroses, dele chegar numa casa e falar, não pode isso, não pode aquilo, tem que jogar isso fora, tem que jogar. Eu mesmo já atendi algumas reclamações, eu fui chamado para intervir, porque gerou ouvidoria, gerou reclamação. É um caso, um exemplo verdadeiro de um agente nosso que chegou numa casa de religião de matriz africana, e características de algumas religiões de matriz africana manterem algumas questões que acumulam água, mas que fazem parte dos cultos, das divindades deles, das práticas religiosas e da fé. Não adianta um agente chegar lá e falar, olha, minha senhora, a senhora vai ter que jogar isso fora. Aquilo lá tem um valor que extrapola qualquer outra coisa. A pessoa tá muito menos preocupada se aquilo vai produzir um mosquito e gerar um prejuízo para ela atribuindo muito mais importância em manter a fé viva dela ali, que dá sentido e significado para a própria vida dela. E que aí o que o Jadelias traz é muito importante. Esse agente, ele está muito bem instrumentalizado ao nível dele conseguir negociar com a população soluções que sejam viáveis, mas que não seja uma colonização daquele indivíduo, que não atropele. Porque se um agente, inclusive eu levei o agente que não soube lidar com a situação e falei, olha,
a gente pode, a partir do momento que a gente conhece, por exemplo, o ciclo do mosquito, o ciclo da doença, vamos pensar nas diversas possibilidades onde a gente pode quebrar esse ciclo de transmissão e que não atinja a fé da pessoa. A gente pode perguntar se ela pode tampar aquilo ali, a gente pode perguntar se aquela água que é acumulada ali ela pode ser trocada semanalmente. Aí a gente foi ali negociando e chegamos a acordos aonde a fé da pessoa estava preservada, ela não se sentiu mais agredida e ao mesmo tempo ela ficou sabendo de procedimentos que ela poderia passar a adotar e que aquele local dela não fosse visto pela população do entorno como um risco sanitário e que ela pudesse manter a dignidade e a identidade religiosa dela sendo praticada ali com segurança. Então são elementos que vocês trouxeram que são fundamentais para a gente. Essa questão do mata-mosquito. Isso é uma coisa muito forte na identidade. Por que eu falo muito essa palavra identidade? Porque o agente da Vigilância e Saúde ele tem uma trajetória no Brasil que se confunde com a própria história da saúde pública brasileira. Como eu tinha dito, né, a primeira experiência lá em São Paulo, em Sorocaba, data, pelo menos acho que eu tive acesso por meio de leituras, em 1901, é institucionalizado pelo Ministério da Saúde em 1903. A gente está falando de modelos de atenção à saúde que o Brasil foi adotando ao longo do tempo e que esses agentes participavam disso e que trazem essa herança junto com eles, de momentos em que existiu o guarda da malária, o guarda da leishmaniose, o guarda da febre amarela, o guarda da esquistossomose, o guarda da doença de Chagas. E hoje vocês trazem uma fala de um território vivo, de um território complexo e de que nesse território são identificadas questões como a necessidade de acúmulo d'água num contexto, por exemplo, onde não existe um abastecimento regular, da presença de locais onde a população coloca lixo, independente se os serviços de coleta públicos eles estão assistindo adequadamente ou não, porque a gente acha acúmulo de lixo nas duas situações. Então isso já dá fortes indícios de que o agente do futuro ele está em pleno processo de construção. Ótimo, perfeito, gente. Eu fiquei, ouvindo vocês falar, e agora a Rafa complementando aí com esses elementos. Então, o que vocês trazem em relação ao território, a territorialização é muito importante para a gente, entender aonde estão inseridas essas pessoas, o processo de saúde e doença faz parte do nosso diagnóstico situacional e faz parte do planejamento das nossas ações. E aí vocês trazem competência cultural, competência familiar, orientação comunitária, tudo isso é atributo da atenção primária. Então, o agente de vigilância ele está inserido tanto na atenção primária e aqui majoritariamente no município na estratégia de saúde da família e eles atuam dentro das unidades. Então, o que a gente pode falar para os profissionais que atuam nas nossas unidades que por vezes não entregam o trabalho dos agentes de vigilância, não chamam os agentes de vigilância para participar de uma reunião de equipe ou se limitam a visitar a salinha onde o agente de vigilância coloca o seu material. Então, para a gente, de uma vez por todas, entender que o agente de vigilância é parte da equipe de saúde da família, por mais que a gente ainda tenha um desafio, do território, diversas vezes ali ser um pouco diferente do agente comunitário, em alguma medida, mas que ele faz parte daquela equipe, que ele entende do diagnóstico daquela população, que ele percebe outras condições de saúde ou doença que aquela família esteja apresentando. Quando você fala da pessoa acamada, da pessoa com alguma condição de saúde, me remeteu muito à violência, então a gente é latente essa questão da violência, eu acho que em todo o seu aspecto. Então, identificar essas situações e trazer isso para a sua equipe de referência faz parte também desse trabalho. Como a gente pode conscientizar aqueles ainda que não tiveram esse olhar mesmo, talvez por desconhecimento do trabalho do agente de vigilância, por falta de saberes, e que a gente possa utilizar esse canal para, de uma vez por todas, a gente consiga agregar aí não só o trabalho do agente comunitário e do agente de vigilância, que eu acho que vocês colocaram muito bem, mas com toda a equipe de saúde da família, com a gestão da unidade, quando o gerente chega, ele recebe uma notificação
de dengue lá na administração, ele pede para o agente de vigilância fazer o bloqueio. Então, é só isso que ele pede? O que ele pode pedir além? Né? Às vezes, a gente precisa dizer essas coisas, né? Para que a gente consiga aí estabelecer essa relação e potencializar o trabalho do agente de vigilância. Olha, pode parecer um pouco romântico, mas eu acho que o início disso é a gente entender que nós temos um ideal comum, que é servir a população, que é ver todo mundo, né, com uma saúde de qualidade. E assim a gente romper coisas do tipo, eu tenho um tipo de contrato, sou terceirizado, sou da secretaria, sou federal, sou isso. Não se trata disso. Né? Nós não estamos ali numa competição de egos ou de áreas, a gente está ali em equipe com o propósito de ajudar, de colaborar com a nossa cidade, com a cidade onde a gente trabalha. Na minha experiência, a gente tem procurado criar primeiro relacionamento entre nós e os demais colegas de outras áreas, sobretudo os ACS. Então, eu, por exemplo, quando eu estou no meu território fazendo um trabalho de endemias e passa um colega ACS, eu chamo, bom dia, eu sou o Gilmar, meu território é esse aqui. Poxa, se você visitar uma pessoa e você perceber que tem um problema ali de rato, de mosquito, de qualquer coisa desse tipo, tá aqui meu telefone, fala comigo, passa para mim. Se não for da minha área, eu vou levar para um colega. E dessa forma, a gente mostra pro nosso colega ali que a gente está para somar. Né? Independente da nossa área, da nossa formação, todos nós queremos o bem de todos. Eu, inclusive, queria aproveitar para destacar sobre essa questão da nossa atuação no território, que em áreas, principalmente as áreas mais simples, nós somos dos poucos agentes públicos que vamos em algumas áreas. Né? Tem lugar que, infelizmente, só chega ali a polícia, o gari, o carteiro, o professor. Né? Então, nós precisamos ter um trabalho conjunto de várias áreas. E o nosso olhar ser múltiplo, ele acaba gerando uma necessidade da gente estar em contato com outros setores. Não só da saúde, mas fora dela. Às vezes a gente vai no território fazer um tratamento da dengue. A gente vê um poste que está caindo, a gente tira uma foto e manda para a CAP. A gente vê um vazamento de esgoto, a gente manda para lá. Então, todo problema que a gente identifica que pode gerar problema, a gente manda para a nossa chefia. E isso da gente trabalhar junto com a ACS, junto com toda a clínica, isso amplia o nosso olhar para o território, para a comunidade, para as pessoas. Então, acho que o propósito é esse, a gente somar força, a gente agregar conhecimento no trabalho. Sim, concordo. Felizmente, eu só tive boas experiências, né, nas unidades em que trabalhei, tive um relacionamento muito legal com a equipe técnica, com a equipe da Estratégia de Saúde da Família, muitos amigos, né, ACS. E assim, eu tenho só boas práticas, né? Boas situações assim. Por exemplo, já teve uma situação em que no meu território tinha uma pessoa que tinha um hábito de acumular materiais descartáveis para poder, sob o pretexto de vender, para poder conseguir desenvolver uma renda, mas na verdade... eu digo isso com propriedade porque justamente vem da questão uma consequência do vínculo com o território, né? Então eu conhecia todo mundo no entorno, familiares e tudo mais, e eu identifiquei ali realmente uma oportunidade de ajudar. Então mobilizei a equipe de Estratégia de Saúde da Família, então retornei lá com psicólogo, com enfermeira, com os agentes comunitários. A gente conseguiu mobilizar, inclusive pedir apoio, né, intersetorial. A gente conversamos com um gerente da Conlurb, né, que atendia aquela região. Então a gente conseguiu fazer um evento muito legal lá, inclusive com apoio da assistência social conseguimos cesta básica. Infelizmente era um caso em que a pessoa ela respondia, né, por si, não tinha nenhum familiar para poder realizar nenhum tipo de intervenção. Então foi difícil, muito difícil, né? E inclusive já não estou mais lá no território, acabei sendo transferido, não sei dizer como está nessa situação, mas eu consegui mobilizar. Então assim, tive todo o apoio, né, da unidade, então que identificou essa situação por meio justamente da visita do território, né, pela minha responsabilização, né, com aquele território.
e levei o caso e a gente conseguiu fazer uma atuação, fazer uma intervenção. Então, assim, é de extrema importância o vínculo com o território e a integração do agente com os outros agentes comunitários, com toda a equipe, né? De forma integral, para justamente nesse tipo de situação, não só nesse, né? De vários outros, mas esse realmente me marcou muito, né? A prática, o resultado do que é essa integração, da importância que é e do benefício que ela traz para a população, até porque nós somos profissionais de saúde, e independente do grau técnico, do nível técnico, todos nós temos o compromisso com o bem-estar individual, coletivo, cada um realiza de acordo com a sua competência, trabalhando no seu quadrado, mas a saúde ela é integral, então a gente precisa da atuação de todos. Isso aí, integralidade. Perfeito. Eu acho que uma das coisas que favorecem a integração da atenção primária com a vigilância em saúde por meio dos seus agentes, por meio da ponta, né, daqueles agentes que estão ali no convívio, no dia a dia da população, onde a vida acontece de fato, eu acho que é um elemento a mais para tentar garantir a integralidade do cuidado. Porque o agente da vigilância em saúde, o AVS, ele tem por finalidade prevenção de doenças e agravos relacionados ao meio ambiente. Ele tem a promoção de ambientes saudáveis, entendendo que não é possível se ter uma comunidade saudável num ambiente insalubre. Isso é incompatível, não existe gente saudável se o ambiente ocupado não for um ambiente saudável também. Então tem a promoção de ambientes saudáveis, que coincide com a promoção da saúde na perspectiva da vigilância em saúde desses agentes, né, desse grupo, a promoção, a prevenção e o controle de determinadas doenças. E trazendo essa questão, isso tudo colabora para a integralidade do cuidado, que ainda que o agente da vigilância ele não se fixe diretamente no humano, mas é a partir das questões da saúde humana que desencadeiam o seu fazer e produzem as suas prioridades. E uma coisa muito legal ouvindo vocês dois, um que trabalha aqui no centro da cidade, o outro que trabalha lá na Zona Oeste, em Campo Grande. Bom, porque são duas visões de duas realidades bastante diferentes, trazer assim o rompimento daquele estigma do mata-mosquito. Em momento nenhum vocês se colocaram como mata-mosquito, coisa que é uma chancela, é um carimbo que nós ganhamos e que muito da população, eu acho que é um pouco do nosso papel pedagógico na participação aqui no podcast. O nosso papel pedagógico é falar um pouco, mostrar quem somos nós de fato, porque eu também sou agente de endemia, sou agente da vigilância em saúde, que estou ocupando um cargo de coordenação de vigilância em saúde ambiental, mas mostrar para além do mata-mosquito. O agente da vigilância em saúde, ele não mata mosquito, ele não realiza nenhum tipo de ação de desinsetização, que as pessoas costumam chamar de detetização. Não é isso, não é controle de bicho. Na verdade, é uma ação de prevenção e controle de doenças. Então, quando ele atua no controle do Aedes aegypti, ele está, na verdade, interferindo na cadeia de transmissão das arboviroses urbanas transmitidas por esse mosquito, que no caso aqui do Rio de Janeiro nós temos a dengue, a zika, a chikungunya. Em tempos passados a grande questão era a febre amarela. Em tempos futuros a gente não sabe que doenças o Aedes aegypti vai vir aí, vai chegar a transmitir. Então é isso, inclusive da gente passar para as pessoas de que nós não somos mata-mosquitos, que nós somos agentes da vigilância em saúde e que quando a gente chega a executar uma ação de controle de algum tipo de bicho, não é na perspectiva de controle de pragas e não é na perspectiva de acabar com o incômodo, é na perspectiva de interferir na cadeia de transmissão de doenças que são transmitidas por esses bichos ou de acidentes que possam ocorrer quando se trata de animais peçonhentos. Perfeito. Então, seguindo a linha aí, né, do podcast em relação a ser pedagógico com as nossas equipes, por favor, né, façam essa integração.
com o seu agente de vigilância, com o seu agente comunitário, com todos os componentes da sua equipe. O agente de vigilância é bem-vindo nas reuniões de equipe. É preciso que eles participem, conheçam o território, discutam os casos, participem de ações coletivas, do planejamento em saúde, né, do seminário de gestão, né, que a gente está, enfim, acompanhando a accountability. É importante que o agente esteja sendo participativo em todas as etapas e em todos os momentos da unidade, para aumentar a resolutividade de uma unidade de atenção primária, para fortalecer as ações, para, né, fortalecer a integralidade e para reverberar aí na saúde da população. Agora a gente está caminhando para o final. A nossa, talvez, última pergunta ou reflexão, né? Quem é o AVS do futuro? Isso é uma boa pergunta, né? Então, como é que a gente pode imaginar esse AVS ou daqui a um tempo, ou o futuro pode ser amanhã, né? Inclusive, como a gente pode enxergar? O AVS que nós temos hoje, ele é produto de uma história, né? Mas ele não é o ponto final dessa história. Lá daquele agente que era polícia sanitária, que atuava de forma violenta, com muitas questões militarizadas, a gente ainda usa, né? A gente chama os nossos colegas agentes de vigilância de guarda ainda. Internamente nós nos chamamos de guardas. A gente fala de brigada, de ação de ataque. A gente ainda traz uma carga de governos militares que imprimiam o tom da coisa. E que de uns tempos para cá, um marco desse tempo, eu acho que é 2001, com o Proformar, um movimento nacional de formação, porque é quando a Funasa ela fica responsável pela... Vem o SUS, né? E o SUS pensa na descentralização, a descentralização pensa numa adequação desses trabalhadores nos estados e municípios, e a Funasa fica com a responsabilidade de qualificar eles para o processo de descentralização. Então, nós temos o primeiro movimento de qualificação, que é o Proformar. Ninguém vai negar que um bom fazer em saúde está diretamente vinculado à qualificação, à profissionalização. E nós temos esse primeiro movimento que foi pensado para 26 mil agentes da Vigilância e Saúde a nível de Brasil, e quando ele começou tinham mais de quase 100 mil no Brasil inteiro. Isso numa época, hoje com certeza tem muito mais, numa época que os quadros municipais e estaduais ainda estavam engateando para se formar. E o Rio de Janeiro investiu. O programa para formar ele acabou. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, ela estava sensível, como permanece até hoje, à necessidade de uma qualificação permanente, ainda mais uma dívida histórica de um trabalhador que tem toda uma trajetória sem nenhum tipo de qualificação organizada. Eles eram preparados no fazer do dia a dia. Vocês devem ter sido preparados assim. Você é mais novo, você é do concurso de 2008 municipal, né? Você é de qual concurso? 2008. Então vocês já pegaram uma qualificação inicial, mas antes desse concurso, que foi o último aqui do Rio de Janeiro, os agentes eram treinados ali no território. Vamos lá, me acompanhe e aprenda como é que faça. Isso tirava dele a compreensão, essa compreensão que vocês trazem das relações dos problemas que vocês identificam com o contexto socioeconômico, geográfico e demais necessidades intersetoriais, identificar as competências cruzadas. Então, a gente vem nesse movimento. O Rio de Janeiro, ele resgata o Proformar Nacional, ele faz uma releitura dele e apresenta uma versão estendida chamada Proformar Rio. Mais adiante vem as experiências de formação técnica, inicialmente em parceria com a Escola Politécnica de Saúde lá da Fiocruz, e hoje em dia nós temos aí o programa Saúde com a Gente, que está na sua segunda oferta, Saúde Mais com a Gente. Então, o que a gente tem hoje como agente do futuro? Que eles já mostram para a gente que esse agente já está em plena construção. É que seja um agente que ele esteja no território e ele esteja sensível às questões ambientais que possam interferir na saúde humana, que ele esteja sensível aos objetivos que não são da natureza do seu trabalho, mas que podem ajudar numa ação conjugada, articulada com a atenção primária no seu território. Eu gosto de brincar com o pessoal lá do trabalho que o agente,
do futuro é um agente que vê uma garrafa quebrada no chão e ele vê para além daquela garrafa. Ele olha para aquela garrafa e ele reconhece nela um fator de risco que ela pode se tornar um criador de mosquito. Quando ele olha para aquela garrafa, ele pode se remeter aos hábitos daquela população que levam a que uma pessoa jogue uma garrafa no chão. Ele vê aquela garrafa e ele entende que ela pode ser um risco de um acidente, de cortar o pé de uma criança, de um adulto, que aquela garrafa pode se juntar, que um local que joga garrafa no chão pode jogar tantas outras coisas que pode se acumular num bueiro e gerar um alagamento dentro daquele território, e o alagamento com todos os problemas de saúde que ele pode trazer junto com ele, que ela pode se juntar com outros materiais e formar um lixão, e esse lixão ser queimado, e numa queima você jogar no ar contaminantes químicos que vão depender do que está sendo queimado ali, além de material particulado, que pode agravar quadros respiratórios, pode tirar um trabalhador do seu dia de trabalho porque ele teve que levar para uma unidade de saúde de uma criança. Ela pode se juntar com outros tipos de lixo, gerar chorume que vai contaminar o solo, que vai contaminar o lençol freático, que vai contaminar a água do poço que de repente uma comunidade usa. Então é um agente entender os elementos ambientais nas suas relações, e não que ele tenha que ter a capacidade de resolver todos eles, mas que, como vocês trouxeram aqui, inclusive como exemplo, que eu vi o lixão, eu tirei uma fotografia, eu registrei, eu pontuei e informei para que outros setores possam dar os devidos encaminhamentos, entendendo que a saúde ambiental ela é um elemento importantíssimo nas condições de saúde das pessoas. E quando a gente fala de condições de saúde, a gente está falando saúde no seu sentido ampliado, Sim. que não é um desejo nosso, está escrito no SUS, então não é um desejo, é uma coisa registrada. O Brasil entende saúde como qualidade de vida, que isso extrapola o corpo humano e que se relaciona com o ambiente, tudo daquilo que existe no ambiente, inclusive os animais. Quando eu penso no agente do futuro, eu penso em 3 pontos. A qualificação. Nós sabemos ali por amizade que poucos colegas ali têm o nível fundamental que foi exigido. Muitos de nós temos outros cursos. Eu particularmente tenho 2 graduações, outros colegas têm mestrado, né? E isso de oferecer o curso técnico, isso foi muito bom para a nossa autoestima, para a gente se sentir valorizado. E eu penso que deve caminhar para um curso de nível superior para os agentes. A gente precisa de mais tecnologia para informar em tempo real os problemas, até em contato com outros setores. O transporte. Algumas cidades têm recebido veículos, né, motocicletas, por exemplo. A gente tem ainda muita dificuldade com deslocamento no território. Então, eu acho que essa atenção na formação do agente, os objetos, instrumentos de trabalho, tecnologia, transporte e a valorização de plano de cargo, de salário, para que o agente sinta-se motivado a estudar e permanecer na área, não ter que vislumbrar um outro lugar para trabalhar, para ser reconhecido, mas ficar aqui e melhorar a sua qualificação. Eu acho que esse é o caminho do agente do futuro. Ah, sim, com certeza. E o nosso trabalho em si, ele resulta em milhões, literalmente milhões de visitas anualmente, né? Isso só no município do Rio de Janeiro. Então, nós não somos apenas agentes transformadores, né, da saúde, do conhecimento da população, mas a gente também está sensível a algumas alterações que surgem justamente no território, que vão chegar, de repente, primeiro, né, ao serviço de saúde por meio justamente do registro, como o Rafael mesmo disse, que a gente está lá passando praticamente todos os dias nos mesmos locais. E inclusive hoje a gente tem uma preocupação enquanto sociedade em relação aos os agravos que têm ocorrido diante das mudanças climáticas. Sim. Então nós trabalhamos, como ele mesmo disse, ele já passou tudo, né? Então a gente tem preocupação com agravos que podem interferir, principalmente em casos de desastres, né, levando aí a população a um estado de vulnerabilidade muito grande, que precisam de orientação, de cuidado, previamente, mas também na hora de uma resposta. E o agente, através tanto do AVS quanto do ACS, a gente tem aí um caminho estratégico, né, para poder atuar e proteger a população e amenizar o resultado desses desastres.
O território muda. Então, a gente também precisa mudar, e mudar assim, para melhor, para se qualificar. O serviço acaba ficando mais complexo a cada dia e a gente precisa absorver dessa forma e já está acontecendo. Né? E vai continuar. O futuro é agora, né? O futuro é agora. Então, muito obrigada pela participação de vocês. É muito gratificante poder ouvi-los, né? Tanto em relação ao conhecimento que vocês têm sobre o pertencimento da categoria de vocês, quanto aquilo que vocês ainda podem modificar, né? A gente só tem a ganhar, a nossa atenção primária só tem a se fortalecer com a integração dos serviços, né? Então, é o agente de vigilância atuando na prevenção, na promoção, nos eventos climáticos, nos desastres, enfim, aonde pode colaborar para que a gente possa entregar uma saúde de qualidade para nossa população. Então, muito obrigada. Esse podcast ele fica disponível nas plataformas digitais, YouTube, Spotify. Dúvidas, críticas, sugestões, podem mandar para o e-mail falasubepave@gmail.com. Até o próximo episódio.